Olá, essa é a série Facev Cultural do podcast Vozes e Entrelinhas, apresentado pela Facev. Eu sou a Júlia e antes de começarmos, lembre-se de nos seguir em nossas redes sociais. Nós somos Fundação Facev no Instagram e Fundação Facev no LinkedIn também. Indo direto ao ponto, o tema do episódio de hoje é Cultura que Inspira. Conheça Belchior e a canção Sujeito de Sorte. Um pouquinho do resumo para vocês é que Belchior, um dos grandes ícones da música brasileira, ele é conhecido por suas letras profundas e poéticas. E entre seus muitos sucessos, destaca-se Sujeito de Sorte, uma canção que transcende gerações e se tornou um verdadeiro hino de resiliência e fé. Nessa música, Belchior ele nos lembra que, apesar das dificuldades, somos capazes de superar desafios e encontrar sorte em nossos caminhos. Explicando então sobre o artista, Belchior, nome completo, Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes, misericórdia, foi um cantor e compositor brasileiro, nascido em 26 de outubro de 1946, em Sobral, Ceará. Mais um nordestino aí, ícone da música nacional. Ele foi falecido em 30 de abril de 2017, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Belchior ele é muito conhecido por suas letras, né, poéticas e críticas sociais, combinadas com um certo estilo musical que mescla o MPB, rock e elementos regionais. Então, como eu já disse anteriormente, entre seus sucessos mais conhecidos, além de Sujeito de Sorte, estão Apenas um Rapaz Latino-Americano, Como Nossos Pais e Medo de Avião. Sua obra é marcada por introspecção e uma visão melancólica e filosófica da vida. Então aqui a gente consegue ter uma visão bem ampla, né, do que foi Belchior, do que, né, de onde ele veio, né, da região do país que ele veio, e trazendo um pouquinho mais sobre a música em si, Sujeito de Sorte, a gente consegue perceber que, pelo menos nessa letra, assim como em todas as outras, a letra está sempre muito envolvida com o contexto em que esse artista viveu. Agora, já sobre a obra, em 1973, Belchior ele compôs uma música que seria lançada no ano seguinte no álbum Alucinação, que por muitos Alucinação ele é amplamente considerado seu maior trabalho. E naquele período ele já tinha trocado o Ceará por São Paulo, né? Ele faleceu no Rio Grande do Sul, mas nessa época ele já tinha deixado seu estado natal e se mudado para São Paulo, e ele enfrentou ali aquele choque cultural da metrópole e os desafios de ser um jovem artista em plena ditadura militar, assim como nós tivemos também Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, teve-se também Belchior. E aí, né, nesse ambiente de esperança e resiliência, nasceu a sua grande canção Sujeito de Sorte, que se transformou em um hino de resiliência e fé para toda a juventude da época e que inspira o pessoal até os dias de hoje. Então, ali, com sua irreverência característica, Belchior ele conseguiu transformar uma piada absurda em um lema de resistência, mostrando que apesar dos desafios do passado, a gente consegue sim, né? É possível sim moldar o presente para assegurar um futuro melhor. Algumas curiosidades é que pesquisas questionam antigas visões da crítica sobre a obra do cantor e compositor cearense. O Belchior nem sempre teve tanta relevância. Depois de um tempo, o artista ele foi redescoberto e foi crescendo mais. E uma das críticas, né, sobre a obra do cantor e compositor é como a de que ele seria porta-voz de uma contracultura tardia ou uma versão nacional de Bob Dylan. O artista ele construiu uma identidade híbrida que fugia de definições prontas. Então, em Delírios por Coisas Reais, uma introdução sobre Belchior, que é o título da pesquisa de doutorado do Tiago Vieira, que fez parte do grupo de estudos culturais da Unesp, que é de onde a gente pegou essas informações para as curiosidades desse episódio. Né, só complementando, o grupo de estudo da Unesp, em Franca, ele sob a supervisão do professor José Adriano Belchior, então,
Dentro desse estudo, ele é amplamente considerado um dos ícones da música popular brasileira, a nossa querida MPB, e seu álbum mais célebre, Alucinação, como nós dissemos anteriormente, foi lançado em 1976 e recebeu a aclamação de críticos como Nelson Motta e Renato Moraes, que destacaram ali as inovações sonoras e poéticas presentes no disco. E as letras do artista cearense, né, sempre bom reforçar, artista cearense, eles mostram influências do concretismo e foram frequentemente comparadas ao trabalho de Bob Dylan, né? Por isso a gente falou ali dele ser a versão, né, o Bob Dylan brasileiro. Só que, no entanto, também houve críticas negativas. No caso, o jornalista Sérgio Cabral, por exemplo, ele considerava o anarquismo presente nas canções de Belchior, defendendo que a visão de mundo expressa em suas letras era apenas uma reinterpretação do maio de 1968 e dos movimentos de contracultura. Então, gente, para o Sérgio Cabral, essa perspectiva já havia se tornado obsoleta na segunda metade da década de 70. Então, lembrando aqui que a gente falou que a Alucinação saiu em 1976. E ele, né, com base nessa análise toda, Vieira, que já possui graduação e mestrado pela Unesp, ele decidiu investigar essa obra de Belchior e a conexão do artista com a contracultura, além de seu papel na música brasileira dos anos 1970. Então, né, vou abrir uma aspas aqui que, embora houvesse um certo esgotamento dos valores da contracultura, a alucinação parece captar a essência do que Sérgio Cabral mencionou. O álbum tentava estruturar uma narrativa que refletisse a realidade da sociedade brasileira e oferecia possíveis soluções. Isso foi o que afirmou o pesquisador. Então, Vieira destaca a profundidade do álbum, cujas músicas revelam ali a estagnação da juventude diante das dificuldades políticas do país, e ele analisa, assim, os conflitos geracionais e aborda questões como a migração em centros urbanos. O pesquisador, ele revisitou ali todos os discos que Belchior lançou na década de 1970 e, abrindo aspas de novo, esses temas e características se manifestam durante o auge da carreira de Belchior, que se consolidou no mercado musical brasileiro, principalmente na segunda metade da década de 1970. Então, gente, Belchior, ele utilizou um estilo engajado que se distanciava do tradicionalmente associado aos festivais de música popular dos anos 60. E isso não significa que ele rejeitasse aquele estilo, muito pelo contrário, ele integrou elementos que formaram sua identidade artística híbrida. Então aqui a gente reforça que as duas coisas elas não são excludentes, ele não rejeitou o estilo, ele só integrou alguns elementos. E esse artista, né, o Belchior, no caso, ele se negava a ser rotulado por sua origem, né, ao mesmo tempo que ele não buscava ser excessivamente cosmopolitano. Diferente do que a crítica sugeria, ele na época, ele não era uma versão tupiniquim, né, uma versão brasileira de Bob Dylan. O Belchior estava profundamente conectado ao seu tempo, suas experiências e suas habilidades de compreender o mundo que lhe permitiam expressar suas preocupações sociais. E a paralisia diante da ditadura civil-militar ofereceu uma visão distinta do Brasil. E aí, segundo a pesquisa ainda, apesar de não ter um vocabulário tão elaborado, o Belchior ele conferiu originalidade nas suas músicas por meio de uma voz anasalada e da ênfase em certas sílabas. Então, ele utilizou-se desses artifícios para trazer ali a originalidade dele. E ele também estabeleceu diálogos com a literatura do século XX, resistindo ali aos rótulos que tentavam limitá-lo pela sua região e estado natal, que era muito comum da época, e até hoje a gente consegue perceber essas nuances em relação à origem do artista. Ainda dentro do estudo, o doutorando ele argumentou que a obra de Belchior deve ser sim compreendida além de categorias que focam na construção de identidades ou na dinâmica do mercado musical. E aí o verdadeiro entendimento ele vem de canções que tudo e de tudo que delas emerge, né? Ou seja, os temas, harmonias, estilos e arranjos, além, claro, do material jornalístico que as cercava. Como a gente já explicou aqui, as letras dele estavam sempre muito alinhadas com o contexto que ele vivia à época, e esse contexto inclui, é claro, o material jornalístico. Abrindo aspas de novo, investiguei essas questões com muito cuidado.
Analisar a posição do autor é desafiador, pois nele possui uma formação diversificada e pouco militante. Compreendi que Belchior não representou a contracultura. Ele vivia um momento marcado por uma série de experiências nos anos 60 e 70 e se desenvolveu artisticamente lidando com canções e críticas da década anterior, além das aberturas proporcionadas pelo tropicalismo para explorar novas sonoridades e temas. Se existisse contracultura em sua obra, ela é um pano de fundo. Foi aí, né, mais um comentário do pesquisador. Então, gente, para Vieira, a essência duradoura da trajetória de Belchior reside em sua capacidade de criar canções. Essa abordagem possibilitou que ele emergisse como um fenômeno na segunda metade da década de 1970, gerando desconforto por sua crítica ao desbunde, muitas vezes sem o reconhecimento da crítica ou de seus pares. Belchior ele não era bem visto por defensores do nacional popular e não encontrou eco naqueles que continuaram o tropicalismo. Por fim, o pesquisador ele observa que há quem questione a originalidade na obra de Belchior. A historiografia frequentemente vê a MPB como uma fusão das tendências musicais dos anos 60, surgida ali a partir dos festivais de música popular que conquistou o espaço, e importância na indústria musical por sua indiscutível qualidade, né? Bem indiscutível qualidade. E aí, nesse contexto, Belchior poderia ser visto como apenas mais um artista de MPB. Mas, contudo, essa visão limita o potencial do artista, né? E reduz ele a uma sigla, enquanto MPB, e serve mais para identificar canções em relação ao mercado musical do que para estudar a obra em sua profundidade. Presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque, apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Esse é o começo da canção que marcou uma geração. Muito obrigada por acompanhar o episódio de hoje. Lembrando que nós somos Fundação Facev no Instagram e no LinkedIn. Mais uma vez, muito obrigado, querida ouvinte, e até o próximo episódio. Pela Facev, esse foi Vozes Entre Linhas. Produção, apresentação e roteiro, Júlia Petzoto de Melo. Edição, Matheus Bernardo Vieira. Produção executiva, Fernanda Agostinho da Silva e Caroline Querubim Peixoto.